Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu quero te dizer por que escrever cientificamente durante a faculdade impulsiona a tua carreira no direito. Muito bem, muitos alunos ignoram essa oportunidade que se apresenta para a gente ainda na graduação. E eu estou falando da possibilidade, da oportunidade de tu escrever trabalhos científicos na tua faculdade. Professora, por que eu vou querer escrever trabalho científico? O que é isso? Não sei nem do que tu tá falando. E calma que hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre isso. Sobre o que eu entendo por escrever trabalhos científicos. Agora, eu preciso que tu entenda desde já que se tu quer ter uma carreira no direito, se tu deseja encontrar o teu lugar ao sol, se tu não quer mais se apavorar, ficar com medo de ser um daqueles milhões de bacharéis em direito que não encontraram o seu lugar no direito, tu precisa começar a se mexer, a fazer alguma coisa ainda na faculdade. Então, quando eu falo de impulsionar a tua carreira no direito ainda, né, durante a faculdade, eu falo que tu tem que ter experiências, que tu tem que buscar conhecimentos, buscar mais entendimento de situações na faculdade e não deixar para pensar isso só depois da formatura. Esse é um dos grandes erros que os estudantes cometem. Ah, professora, eu estou no primeiro, segundo, terceiro, ainda tenho tempo. Mais para frente eu penso no oitavo, no nono, no décimo. Gente, não é brincadeira. Quando eu falo que a faculdade passa voando, eu sei que tem uns que acham que eu tô louca. Professora, 5 anos? Nossa, 5 anos demora muito. Não tem como 5 anos passar voando. Só que, gente, passa. Passa porque a gente se envolve em trabalho, prova, a gente se envolve numa coisa aqui, numa coisa ali, e quando tu menos espera, tá chegando a formatura, é o último ano, tu tem que pensar em prova da OAB, tu tem que pensar em formatura mesmo, né, toda aquela burocracia, tu tem que pensar na tua monografia, tem tanta coisa, que quando a gente vê, puf, foi, acabou o tempo, e aí? E aí que quem se prepara, quem utiliza bem o tempo da sua faculdade, quem busca experiências, constrói currículo, impulsionar a tua carreira no direito ainda na faculdade, significa que tu vai melhorar teu currículo, que tu vai ter experiências para contar quando tu for para o mercado de trabalho, que tu já vai ter ali uma área que tu sabe que tu gosta mais, tu também vai saber as áreas que tu gosta menos, tu vai ter, digamos, um conhecimento mais assim, encorpado em alguns conteúdos, alguns temas que tu buscou. E tudo isso, gente, é importante para que tu não seja mais um daqueles milhões que não encontram o seu caminho. Então, quando eu falo que escrever cientificamente pode impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade, é porque a escrita científica é uma das possibilidades que tu tem de justamente encorpar o teu currículo, ganhar, digamos, conhecimento com mais profundidade, com mais segurança. E a gente vai falar no vídeo de hoje sobre justamente essa possibilidade. Professora, eu quero sim, gostei dessa ideia de impulsionar aí a minha carreira durante a faculdade, mas o que eu posso fazer? Esta oportunidade, este caminho que eu te apresento da escrita científica é um deles, né? É uma das chances, é uma das possibilidades que tu tem para poder se formar já sabendo o que tu vai fazer, já tendo ali para onde ir e não ficar totalmente desamparado quando chegar o momento de encontrar o teu lugar. Certo? Então, assim, gente, primeira coisa que eu quero que tu entenda. Tu não precisa de professor orientador, tu não precisa de nenhum babá, tu não precisa estar em um semestre específico. Ah, isso aí é coisa para quem já está mais para o final da faculdade. Não, não, não. Não existe isso. Aqui eu estou te falando de uma possibilidade que pode ser aproveitada por um estudante de qualquer semestre, independentemente de ter um professor, de ter um orientador, e que tu pode, digamos assim, colher resultados de uma forma muito rápida. Tá bom, professor, então eu entendi que para impulsionar a minha carreira no direito durante ainda a faculdade, a escrita é um desses caminhos, é uma dessas possibilidades. Mas por que escrever cientificamente? Primeiro, o que significa isso? Às vezes eu acho que os alunos não entendem. Quando eu falo escrever cientificamente, gente, é um termo que engloba muita coisa. Para eu escrever um trabalho científico, o que eu tenho que fazer?
Primeiro, tu vai ter que pesquisar sobre o tema, tu vai ter que entender sobre o tema, tu vai ter que construir um conhecimento a ponto de conseguir escrever literalmente, escrever um artigo, escrever um resumo expandido. Tudo isso, gente, então é um complexo de ações, né? Quando eu falo escrever cientificamente, não é sentar ali e escrever no teu computador, não, não, não. Antes, tu tem que ter uma base, tu tem que entender sobre aquele tema, tu tem que ter lido muito. Então, quando eu falo escrever, é claro que escrever é, né, digamos, o principal. No entanto, a gente tem um pré, que é o fato de tu ter um preparo para poder escrever sobre um assunto, um durante, que é a própria escrita, e um depois, que é tu submeter, tu enviar o teu trabalho para uma revista, para um periódico, ou mesmo para um evento científico, às vezes até tendo que apresentar esse trabalho. Então, quando a gente fala escrever um trabalho, engloba tudo isso. Não é só sentar e escrever. Tem a pesquisa, tem a base que tu tem que fazer, tem a própria escrita, a construção, depois tem a submissão, a aprovação, a apresentação em eventos. É muita coisa que engloba a escrita científica. E por esse motivo, quando a gente fala de escrita científica, a gente fala de desenvolver diversas habilidades. Então, olha só, quando a gente fala escrita científica, talvez tu pense em escrever, e tá correto, né? A gente vai escrever. Então, a primeira coisa que tu vai desenvolver é a tua comunicação escrita. Quanto mais tu escrever, melhor tu vai escrever. É bem comum os primeiros trabalhos dos alunos serem um pouco confusos, um pouco prolixos, um pouco enrolados, né? E com o tempo, com mais trabalhos, com mais experiência, tu vai ficando cada vez melhor. E assim, gente, quem escreve melhor um trabalho científico, escreve melhor uma petição, escreve melhor respostas às provas, né? Escreve melhores respostas, escreve melhor um e-mail, escreve melhor no dia a dia também. Então, o primeiro ponto que eu acho que todo mundo sabe é que tu vai escrever melhor. E isso vai fazer com que a tua comunicação escrita, com que as pessoas, quando elas lerem o teu trabalho, quando elas lerem algo que tu escreveu, elas tenham mais facilidade de compreender. Isso é excelente. Às vezes a gente fala, a gente escreve, a gente acha que o pessoal entendeu, mas não é bem assim. Então, escrever, antes de qualquer coisa, melhora a tua parte de comunicação. Comunicação por escrito. Tá bom, professora, mas o que mais? Bom, gente, como eu falei, existe um pré, um durante e um depois. O pré significa que tu tem que saber pesquisar. Pesquisar cientificamente é tu ter um tema e tu conseguir, por conta, de forma independente, fazer ali uma busca e entender daquele tema. Então, olha só, quando tu vai escrever cientificamente, tu aprende primeiro a pesquisar por conta de forma independente e também, além de pesquisar, tu aprende a aprender. Meu Deus, professor, como assim? Primeiro, gente, tu vai aprender a buscar, a encontrar respostas e tu vai aprender a sozinho entender daqueles conteúdos. Tu consegue ser autodidata. É claro que isso não acontece da noite para o dia, mas quando tu começa a se inteirar de um assunto, quando tu começa a pesquisar um assunto, quando tu começa a saber mais sobre um assunto, buscar saber mais, é normal que tu comece a entender mais aquele tema, e isso todo jurista precisa. Todo jurista precisa aprender a se virar por conta, o que infelizmente eu percebo que não acontece com os alunos de forma geral. Cada vez mais eu percebo que os alunos são dependentes dos professores. Ah, se o professor não explicou na sala de aula, eu não sei. Como é que eu vou saber? Ele não falou, meu caro. O livro está aí para isso, o artigo científico está aí para isso. Todo o material que a gente tem disponível, seja em biblioteca normal, mas em bibliotecas virtuais, né, na internet. Pelo amor de Deus, hoje em dia, quem não sabe aprender por conta, quem não consegue resolver essas questões por conta, tá comendo mosca, tá perdendo tempo. Que tipo de profissional nós seremos se no futuro a gente depender de outra pessoa para poder resolver as nossas questões? Ah, professora, imagina tu lá, advogado, o juiz te faz uma pergunta e aí tu fala, olha, doutor juiz, assim, eu não aprendi isso na faculdade, então não me pergunte, eu não tenho culpa se eu não sei. Parece razoável? Não, né, gente? Por quê? Porque no mercado de trabalho, ninguém quer saber se teu professor falou ou não falou, tu tem que buscar, tu tem que te virar. A depender da profissão, da carreira que tu busque, isso vai ser ainda pior, porque às vezes tu não vai ter ninguém para te ajudar, né? Ah, eu quero abrir um escritório de advocacia e eu vou ser a única advogada, o único advogado meu caro.
vai ser mais difícil, tu tem que saber se virar. Tem situações que tu tem que se virar nos 30 mesmo, tu tá na audiência e tu tem que dar um jeito de descobrir o que tu tem que fazer. Então, ser autodidata, ser independente, é uma característica, uma habilidade que tu tem que desenvolver desde sempre. Então, olha, professora, eu quero sim ter o meu lugar no mercado de trabalho depois. Eu quero impulsionar minha carreira durante a faculdade. Beleza, já começa por aqui. Já começa aprendendo a ser independente. E por mais difícil que pareça, esse é um processo que a gente tem que seguir. Tu não começa, ninguém nasce pronto, né? Tu não começa já se virando totalmente por conta independente, não. Mas tu vai buscar caminhos, tu vai buscar pessoas que vão te ajudar e tu vai exercitar isso. A gente começa com um pouco de dificuldade, sempre, mas a gente vai se desenvolvendo. As coisas vão ficando mais fáceis, certo? Então é isso, olha, previamente a gente vai ter essa possibilidade, digamos assim, de se virar por conta. É uma possibilidade de ganhar uma habilidade que muitos se formam e não têm, infelizmente. Na escrita, como eu falei, tu vai desenvolver a tua comunicação escrita, a tua forma escrita, tu vai desenvolver argumentos, porque a gente aprende, né, a como pegar os autores e colocar ali de uma forma que tu consiga encontrar respostas para questões. Então, óbvio, na escrita científica, tu não vai falar da tua opinião e tu não vai defender uma tese que tu criou. Não. Tu vai encontrar respostas de acordo com o que já se pesquisa. Então, o fulano fala isso, o fulano fala aquilo, o outro fala aquele outro. Eu vou ler, eu vou pesquisar, eu vou entender e eu vou colocar no papel da forma como eu entendo que aquilo tem que ser trabalhado. Então, olha que interessante. A gente aprende a encontrar respostas, a comunicar isso. Tu vai, com a tua escrita, contribuir para a ciência do direito. Porque o que é um trabalho científico? É uma ferramenta para a gente compartilhar aqueles conteúdos, aqueles conhecimentos, aquelas descobertas que a gente tem. Então, deixa de ser bobo. Ah, professora escrita é para quem quer ser professor, a gente já vai falar sobre isso, é também. Mas tu ganha muito com ela. Ela é uma maneira de tu construir um caminho independentemente do que tu quer fazer depois da faculdade. E veja, tem pessoas que se formam e não têm escolha. Elas têm que pegar o primeiro emprego que aparecer. Elas têm que fazer o que der para fazer porque elas não se prepararam. E eu não quero que isso aconteça contigo. Se tu tá aqui é porque tu quer mais. É porque tu quer escolher, tu quer decidir o que tu quer fazer e tu quer ir atrás daquilo. Agora veja, se a gente não aproveitar o nosso tempo na faculdade para fazer isso, se tu não impulsionar a tua carreira, se tu não incorporar o teu currículo, se tu não tiver experiências, talvez tu não tenha como fazer. Então, presta atenção. A escrita é uma oportunidade incrível que, de forma independente, tu pode fazer com que o teu caminho seja melhor traçado, com que ele seja mais tranquilo, menos penoso, né? Tem gente que sofre tanto, tu sabe disso. Eu não quero que isso aconteça contigo. Então, aqui a gente está falando de algo que pode te melhorar como estudante e já como jurista. Quem não quer escrever melhor? Quem não quer saber se expressar, né? Gente, outra coisa super interessante. Depois que a gente escreve, aprendi a fazer um trabalho, aprendi como descrever, como apresentar, responder problemas. Tu vai enviar para algum lugar, para um periódico, para uma revista científica, tu vai enviar para um evento científico. Imagina o quão interessante é ter no currículo um trabalho publicado. Ah, professora, mas me diz, como é que isso vai me ajudar se eu quero ser advogado? Meu caro, já parou para pensar que para um estágio, talvez eles vão olhar o teu currículo, se tu tiver um trabalho publicado sobre aquele tema, isso já demonstra que tu entende do tema? Tu entende que o teu currículo, ele já é importante na faculdade, o que dirá, então, depois de formado? Então, publicar trabalhos sempre vai engrandecer o teu currículo, mas mais do que isso, não é só porque está escrito que tu publicou. Quando tu publica um trabalho, subentende-se que tu entende daquele tema. Como assim, prof? Gente, um trabalho, ele tem que passar por um crivo, por uma avaliação. Se tu escrever qualquer coisa do trabalho, não vai ser aprovado. Então, se o teu trabalho foi aprovado, foi publicado, significa que tu tem conhecimento sobre aquele tema. É subentendido isso, né? Se tu sabe que eu escrevi sobre tal tema e foi publicado um trabalho meu em tal lugar,
é porque eu estudei, é porque eu entendo daquele tema. Então, isso indiretamente já te ajuda na faculdade. Por quê? Porque a hora que tu for apresentar o teu currículo para tentar uma bolsa, para tentar um estágio, para tentar alguma coisa, um projeto, o professor, ou o avaliador, ou o advogado, a pessoa que for vai olhar e vai pensar, essa criatura aqui, alguma coisa sabe desse conteúdo, até já escreveu um trabalho sobre isso. Entende? Então, não tem como a gente não ganhar. Beleza. E se tu for apresentar o trabalho? Além da parte escrita, da comunicação escrita, tu desenvolve a parte oral. Tu vai ter que desenvolver a tua fala em público, meu caro, por mais medo que tu tenha, tu vai ter que desenvolver porque tu vai apresentar esse trabalho. Então, olha só, no momento que tu submete o trabalho, ele é aprovado, tu tem que apresentar, naturalmente tu vai desenvolver a tua fala. E aí, gente, todo jurista precisa, principalmente em cargos como juiz, promotor, delegado, advogado, não existe cargo, né, desses de destaque no direito que não precise, que não peça que tu fale bem. Então, professor, eu sou tímido, professor, eu tenho vergonha, eu tenho dificuldade de fala. Meu caro, tu só vai melhorar praticando, agindo, né? Deixando o medinho de lado, deixando a dificuldade de lado e colocando a tua cara a tapa. Ah, falar é fácil. Eu já fiz isso. Na minha primeira apresentação, gaguejei, errei, sempre falo isso, né? E é verdade, mas na segunda foi melhor, na terceira foi melhor, e assim eu fui melhorando. Então, a escrita, gente, ela nos ajuda muito em vários pontos. A gente poderia falar de mais questões, como o próprio networking. A gente vai conhecer pessoas na escrita, pessoas que entendem do assunto. Tu vai se tornar um especialista, porque quanto mais tu estudar, tu vai escrever, tu vai publicar, mais tu vai entender do assunto. A escrita traz muitos benefícios e tudo isso te faz ir para frente, te diferencia no mercado, faz com que a tua carreira cresça, comece na faculdade. Não dá para deixar para pensar no mercado de trabalho quando a gente já estiver lá no mercado, né? Porque aí tu vai apresentar o quê se tu não fez nada na faculdade? Tu tem que pensar nisso antes. E o que tu tem que cuidar? Principalmente alunos que nunca ouviram falar sobre isso, ou a primeira vez que escutam. Meu querido, talvez tu pense que escrever é coisa para quem está no final da faculdade ou para quem quer ser professor. Professora, eu quero concurso público. E aí tu te engana se tu pensa assim. Porque além de todas essas habilidades, né, então tu vai falar melhor, tu vai escrever melhor, tu vai conhecer pessoas da tua área, tu vai ter uma independência, tu vai ser autodidata. Além de tudo isso, para cada uma das carreiras jurídicas que tu pensar, existem benefícios específicos. Então, sim, é para quem quer ser professor, sim, é verdade. Mas para quem quer concurso público, além de todas essas habilidades, existem pontos em concurso. Tu ganha pontos para escrever o trabalho, sabe? Isso eu já vi acontecer. Eu tenho uma amiga minha muito próxima que ela passou para o concurso de juíza de direito e ela utilizou trabalhos que ela tinha escrito para ganhar ponto no concurso, para melhorar a classificação dela no concurso. Então, gente, não seja bobo. Ah, professora, mas e para quem quer ser advogado? Tu vai ter melhor oratória, tu vai ter contatos que talvez tu não tivesse se não fosse pelo mundo da pesquisa. Para quem quer ser professor, gente, eu acho que é óbvio, né? Se tu não souber escrever e publicar trabalho, é muito difícil a tua vida. Como é que tu vai fazer um mestrado e um doutorado se tu não conhece nada? Tá, professora, mas e se eu não sei o que eu quero? E se eu não decidir o que eu quero fazer na minha vida? Por que eu vou buscar isso aqui? Porque daí, para qualquer carreira que tu pense seguir depois, a escrita vai ter te ajudado. Seja pelas habilidades, seja por ponto em concurso, seja por networking, seja por todo o desenvolvimento que tu vai ter em razão de ter pesquisado, ter escrito. Escrita e pesquisa, muitas vezes eu falo como se fossem sinônimos. E não são, tá? Deixa eu deixar bem claro, não é a mesma coisa. Mas é que não tem como fazer uma sem fazer outra. A pesquisa científica, ela requer que tu publique, ela requer que tu compartilhe. E a escrita requer que tu pesquise antes. Então, elas não são a mesma coisa, mas elas andam sempre juntas. Por isso, se eu falar uma ou falar outra, entenda que é por isso que eu uso os dois termos, porque elas estão sempre juntas. Agora, tu tem que perceber tudo isso como uma possibilidade que tu tem de, na faculdade, fazer com que a tua carreira já se inicie. Muitas pessoas começam a publicar e escrever na faculdade e já saem da faculdade empregadas,
ou então com o mestrado, ou então sabendo que área elas querem seguir, percebendo, tendo a visão. Sabe aquele leque de oportunidades? Pois é, a faculdade ela não nos mostra o leque de oportunidades, mas a escrita mostra. E vários alunos meus já falaram isso. Professora, antes eu não via o que eu podia fazer. Depois que eu comecei a pesquisar e escrever, eu comecei a ver. Então, olha só o que eu estou te falando. Aqui na faculdade, se tu ainda está na faculdade, é o momento que tu tem para plantar. É o momento que tu tem para fazer o que tem que ser feito para colher frutos positivos lá na frente. Então, a gente aprende a escrever, a gente aprende a pesquisar, a gente faz tudo isso para que no futuro a gente colha frutos, certo? Mas e hoje, professor? Bom, hoje, escrevendo hoje, independentemente do semestre em que tu está, tu já vai ganhar esses benefícios de falar melhor, de escrever melhor, de conhecer pessoas, de ser independente, autodidata, etc, etc, etc. Entende? Então, se alguém tem dúvida sobre o quanto a escrita te ajuda a impulsionar a tua carreira, eu espero que isso tenha ficado muito claro. Gente, é uma grande oportunidade que, diferente de outras experiências, independe de outras pessoas. Tu não precisa de ninguém para escrever um trabalho, para aprovar um trabalho, para apresentar um trabalho. Se a gente for pensar em outras experiências, como um estágio, que é super importante, tu precisa de alguém que te contrate. Não tem como eu criar um estágio para mim. Se a gente for falar de intercâmbio, se a gente for falar de projetos de extensão na faculdade, ou enfim, qualquer outra experiência, a gente não tem como fazer sozinho, sempre depende de alguém. A escrita não. Se tu fizer sozinho, em casa, no teu computador, sem falar com ninguém, tu consegue fazer. E hoje em dia, inclusive, os eventos virtuais, tu não precisa nem sair de casa. Tu faz o trabalho, tu submete, tu aprova, tu apresenta do teu quarto, da tua sala. Então, tu consegue perceber a oportunidade que se abre e que, infelizmente, muitos desconhecem. É uma pena. É uma pena porque, se tu pesquisar, tu não tem nada a perder. Tu só ganha em qualquer rumo que tu deseje tomar depois da tua vida. Agora, quando a gente ignora isso, é muito pior, porque tu não deixou aberto a porta, né? Tu não deixou ali aquele caminho construído. Ah, porque se eu quiser ser professor, eu fiz alguma coisa, mas se eu não fizer, como é que eu vou fazer depois? Eu vou ter que correr atrás do tempo perdido. Gente, não existe uma oportunidade tão acessível que não te cobra nada além de vontade, além de tempo para se dedicar com a escrita. Qualquer outro tipo de experiência vai te requerer muito mais investimento, de energia, inclusive. E talvez não te traga todo o benefício que a escrita traz para a gente. Nem sempre no estágio tu aprende. Infelizmente existem estágios, né? Não é o que a gente quer, mas tem estágio que tu vai lá e não ganha muito conhecimento, experiência como tu queria. Com a escrita, não. Ou tu faz, aprende, escreve, e tu vai ter que aprender a fazer tudo isso, ou tu não aprova o trabalho. Então, assim, tu obrigatoriamente tem que entender daquele assunto. Tu obrigatoriamente tem que fazer o teu melhor, certo? Não tem como a gente perder tempo escrevendo cientificamente. E aí, meu caro, eu sou uma pessoa que descobri a escrita bastante tardiamente, né? Já estava no sétimo, oitavo semestre da faculdade, mas deu tempo de, nos últimos 2 anos da minha faculdade, escrever, publicar, participar de eventos, fazer tudo isso e ter um currículo bom o suficiente para entrar direto num mestrado. Porque eu queria fazer mestrado porque eu via isso como a forma que eu tinha para poder estudar e morar fora do Brasil. Era o meu sonho. O teu sonho eu não sei qual é, mas se tu começar a escrever, pesquisar, ter currículo, tu tem como realizar os teus sonhos de forma mais rápida. Entende o que eu quero dizer? Seja concurso, seja advocacia, seja docência, não sei qual é o teu sonho com o direito. Só que aqui tu só ganha, tu só, digamos assim, vai subindo degraus mais rápido. Em vez de começar do zero, me formei, tô com canudo e agora, tu já vai começar tendo um norte. Eu sei que eu quero isso, eu não quero aquilo, eu sei que eu gosto de fazer isso, eu não gosto daquilo, porque a escrita, ela faz também a gente se autoconhecer, a gente sabe o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Vai ter temas que tu vai ter muito interesse, outros que não,
E assim tu vai encontrando o teu caminho no direito. Entende o que eu quero dizer? A pesquisa, ela, como eu te falei, ajudou uma colega minha a se tornar juíza. Ela foi lá, ela escreveu, pesquisou. Na hora do concurso, ela tinha pontos a mais. Antes do concurso, ela também amadureceu para decidir o que ela queria da vida dela. Então, não tem erro. E assim, se está pensando, o que eu posso ganhar agora, neste momento, nesse instante com isso? Saiba que existem muitas bolsas de iniciação científica para estudantes na graduação. Bolsas que tu pode receber dinheiro da tua faculdade, que tu pode receber desconto de mensalidade e que tu pode muitas vezes acumular com estágio, acumular com emprego. E o que tu tem que fazer na maioria das vezes? Apenas estudar e escrever. Não parece bom demais para ser verdade? Mas, prof, por que os alunos não vão atrás disso então? Porque a maioria não conhece. A maioria não sabe dessa chance, não sabe o quanto a escrita pode trazer de benefícios para a gente. Então, fica ligado. Se tu chegou nesse vídeo aqui, tu está tendo a chance de conhecer algo que poucos sabem, que pouquíssimos alunos aproveitam. Não deixa, não ignore isso aqui. Certo? Talvez tu pense assim, professora, eu não sou inteligente, isso aí é muito difícil, não é para mim, eu não quero seguir aí nessas questões de pesquisa, o que isso aqui vai fazer para mim? Ou não tenho tempo, isso é muito trabalhoso. E, gente, vamos ser bem sinceros, né? Tudo isso é desculpa. É desculpa que tu te conta, são historinhas que tu te conta para te convencer que tu não tem que ir lá arregaçar as mangas e fazer. Eu tenho alunos de todos os semestres, de todo tipo de faculdade, pública, particular, alunos que muitas vezes duvidavam de si, alunos que tinham medo, alunos que falavam mal, assim, tinham dificuldade, alunos que escreviam super mal. Mas quem quer, supera e dá um jeito. Quando a gente realmente quer fazer alguma coisa, a gente dá um jeito. E aprendendo como se faz, não tem erro. Mas e se não der certo para mim? Bom, se, por exemplo, tu escrever um trabalho e não for aprovado, tu vai chorar um pouquinho, né, que a gente fica triste, mas tu vai levantar a tua cabeça, vai melhorar aquele trabalho e vai enviar para outro lugar. Entende que não tem perda de tempo? Tu só cresce, tu só impulsiona a tua carreira, tu só melhora como estudante, como jurista. Então, não tem motivo para tu não tentar, para tu não fazer, para tu não entender um pouco mais desse mundo. Vai lá, busque entender um pouquinho mais. Prof, então assim, o que eu tenho que cuidar, né? O que eu tenho que fazer para aproveitar? Primeiro, não feche os teus olhos, os teus ouvidos e, enfim, não ignora tudo que eu te falei hoje. Nem que seja para parar e pensar aí nos próximos dias, nos próximos meses. Para e pensa, sabe que tu gostaria de ter uma fala melhor, uma escrita melhor, de ter mais domínio sobre alguns temas, alguns conteúdos, de ter um currículo melhor? Será que tu gostaria de impulsionar a tua carreira no direito ainda na faculdade? Porque assim, eu acho que todo estudante que leva a sério a sua profissão, a sua vida profissional, a sua carreira, quer melhorar, né? Quanto antes, melhor. Quanto antes tu te sentir seguro, melhor. Se tu quer isso, o que eu te apresento aqui é uma possibilidade. Então, não ignore, pelo contrário, busca saber mais, veja mais os vídeos que eu falo sobre isso, saiba de outras pessoas também, busca saber na tua faculdade quais são os incentivos que tu tem, mas não ignora, vai atrás, aproveita que essa chance está aí, aprende uma habilidade nova que vai te trazer muitos outros benefícios. Para a gente impulsionar a nossa carreira, a gente precisa se mexer. E a escrita, para mim, é o caminho mais fácil, mais simples e o mais completo de todos. Nenhuma outra experiência vai te trazer tantas possibilidades como a escrita. E aí eu quero te dar algumas dicas para começar. Professora, gostei, me interessei, achei legal. Primeiro, então, vamos buscar saber mais. O que tu tem na tua faculdade? Tem grupo de pesquisa? Tem evento científico? Tem professores que orientam? Tem, digamos assim, bolsa para aluno que pesquisa? Vai saber na tua faculdade. Busca saber mais sobre esse mundo. Saiba se tem alguém lá que pode te ajudar, sabe? Então, primeiro ponto, tem que ter um mínimo de curiosidade para ir atrás, para saber, para entender mais sobre o assunto. Veja meus vídeos no YouTube, certo? O que mais? Sabendo de tudo isso, mantenha os pés no chão.
A gente não quer, eu não quero que tu pense que daí tu tem que sair fazendo tudo e, meu Deus, não posso parar. Vai com calma. Vai com calma, faz teu primeiro trabalho. Sabe? Aproveita o processo de desenvolvimento, de amadurecimento que tu vai ter ao longo aí da tua faculdade. Mas saiba que tu pode escrever um trabalho por mês, um trabalho por semestre, tu pode publicar, apresentar e ir construindo tijolinho por tijolinho teu currículo. É muito gratificante a gente ver no final tudo que a gente fez, sabe? É muito bom. Então, mantenha calma, pé no chão, com tranquilidade. Aprenda sobre o assunto, intere-se, mergulhe nesse mundo, mas calma. Não vamos enlouquecer também, tem muito pela frente, vamos aos poucos. Terceiro ponto, gente, planejamento. Eu vou escrever um trabalho para tal evento, eu vou entender melhor como que funciona uma revista, eu vou fazer um curso de aperfeiçoamento, eu vou buscar ajuda com o professor. Planeja o que tu vai fazer, não sai por aí lendo e fazendo de qualquer jeito, porque talvez não dê certo. Depois que tu viu a oportunidade, agora é a hora da gente olhar para ela com calma e pensar no que a gente pode fazer. Eu tenho como organizar aqui uns minutinhos por dia para poder fazer meu primeiro trabalho? O que eu posso fazer para que isso aconteça de uma forma mais tranquila, né? E aí um quarto ponto. Tu já mapeou, tu já entendeu, tu manteve a calma, tu começou a planejar. Busque ajuda. Busque ajuda de alguém que já sabe fazer, alguém que já fez, alguém que possa te orientar, alguém que fale sobre o tema, que tem experiência. Não busca ajuda do teu colega que nunca escreveu, que não sabe o que é um artigo, o que é um trabalho científico. Não. Não seja guiado por um cego, tá? No sentido de, busque pessoas que já têm experiência nisso, que vão poder te mostrar os caminhos, que vão poder te mostrar os melhores, digamos, atalhos, né? Corretos, não de forma inadequada, não, ó, faz assim, assim, que vai mais rápido, vai ficar melhor organizado, tu vai fazer um trabalho melhor, assim, mais fundamentado. Mas, assim, busca a ajuda de quem sabe e de quem possa te ajudar. É um professor, é a Profifran, é, enfim, alguém que já tem conhecimento deste mundo, que pode te mostrar os caminhos possíveis. Busca ajuda, não fica sozinho. Essa ideia da gente achar que pode dar conta de tudo sozinho, sem depender de ninguém, é interessante e tu vai ser independente na pesquisa, mas tu sempre pode ouvir, né, de quem já passou por isso. Então, vai atrás, veja quem pode te ajudar, porque o teu caminho vai ser facilitado. Tu pode fazer totalmente sozinho, mas se tu tiver alguém que entende, que já passou, que já fez, tu vai evoluir muito mais rápido, porque na verdade tu vai se aproveitar da experiência daquela pessoa, dos erros que ela cometeu, para que tu não cometa. Certo? E por fim, gente, encara. Encara o desafio. Chega de deixar o medo, o receio, ai, não é para mim, aquelas desculpinhas, deixa tudo isso para trás. Se a gente ficar sempre achando empecilho, porque isso, porque aquilo, porque a pandemia, porque o virtual, gente, a gente nunca vai fazer nada. Então, dentro das tuas condições, dentro das tuas possibilidades, encara. Vai lá e faz. Não tenho como fazer curso, treinamento. Então, vai ver vídeo, vai buscar ler, entender como você faz. Sabe? A gente pode encontrar a solução quando a gente quer. Mas tu tem que querer, tu tem que buscar, tu tem que ir lá arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. Certo? Então, assim, tu quer impulsionar tua carreira, tu quer ser uma pessoa que vai encontrar o caminho, tu não quer ser aquele aluno lá que não consegue encontrar o seu lugar no direito, aquela pessoa que é infeliz, que hoje só reclama porque não conseguiu o que queria, não alcançou seus sonhos. Tu quer impulsionar tua carreira? Tu quer já construir tua carreira desde a faculdade? Começa. Eu te dei aqui um caminho inteiro. Desenvolve a habilidade da escrita, porque isso vai te trazer outras habilidades, outros benefícios, outras aptidões que vão ser importantes para qualquer carreira que tu escolha seguir no futuro. Então, vai por mim. A escrita científica, ela dá um up, ela dá assim um gás, ela te ajuda a se formar um melhor jurista, a ser o melhor jurista que tu pode ser. E ela já vai, digamos assim, abrindo os caminhos para a profissão que tu escolher no futuro, porque ela já vai te fortalecendo desde já. Um aluno que pesquisa, a gente olha, a gente vê que ele é diferente, porque ele é empoderado, né?
ele sabe que ele sabe, ele tem noção de que ele é capaz. De verdade, eu queria que todos os alunos tivessem esse sentimento, porque é muito bom. Eu sempre fui muito perdida, muito insegura, e a pesquisa me ajudou muito nisso. Porque eu comecei a perceber que eu podia fazer, que meus trabalhos eram bons o suficiente para serem aprovados, que as pessoas queriam me ouvir nas apresentações. Então, meu caro, se tu não quer ser mais um, se tu quer fortalecer tua carreira, impulsionar tua carreira já na faculdade para não perder tempo, a escrita é um dos melhores caminhos, para não dizer o melhor mesmo, pelo menos na minha perspectiva, é o caminho que você consegue percorrer da forma mais rápida e independente, se comparado com outros. Beleza? Eu espero muito que esse conteúdo tenha ali aberto os teus olhos, que tu consiga ver como o caminho da escrita científica vai te ajudar a impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade. Se tu gostou do vídeo, dá o teu like, deixa o teu comentário para eu saber aí como eu te ajudei ou o que tu ficou pensando depois de ouvir tudo isso. Eu te vejo no próximo vídeo e te deixo um beijão.